Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite. Seja conosco, seja com as nossas vidas, que nós possamos agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Nós agradecemos ao Senhor. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui transmitindo este culto pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo Facebook aí do Pastor Wagner, esse que vos fala, e pelo Instagram da Primeira Igreja Batista em Candial. Então nós vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que receba este culto, né? E que abençoe cada irmão que estará prestando um culto também em casa, com sua família. Em cada lar aí nós precisamos prestar esse culto ao Senhor. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, vivos, ó Deus, com saúde, respirando. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Ó Deus, obrigado também, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de prestar culto ao Senhor e transmitir esse culto aqui pelas redes sociais, usar as ferramentas, os recursos que temos, ó Deus, para proclamar o Teu Evangelho, para falar do Teu amor, para levar uma palavra de esperança, transmitindo esse culto aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão em casa, impossibilitados de estar indo ao templo. Ó Deus, que possamos entender também que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós e que aonde estivermos reunidos, clamando, orando, pedindo pelo socorro do Senhor, intercedendo e também adorando ao Senhor, o Senhor nos ouve. Ó Deus, muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus em João, Evangelho de João, capítulo de número 6, Evangelho segundo escreveu João, o evangelista João, né? Capítulo de número 6, os versículos de 65 a 69. Evangelho de João, capítulo de número 6, e os versículos de 65 a 69. Palavras de Jesus, aquelas pessoas que o seguiam, né? E nós vamos ver o que essa palavra tem para mim, para você, para nós nessa noite. A palavra de Deus diz assim: e continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondendo, disse-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus fala isso em um período, em um momento em que as pessoas estavam seguindo a Ele apenas por aquilo que Ele podia fazer, para saciar a fome, para receber uma cura ou qualquer outro benefício físico, material que Jesus podia fazer por eles. Poucos estavam seguindo a Ele com o intuito de servi-lo, de ser cristãos e de passar até pelas dificuldades que muitos dos discípulos passariam. E Jesus traz um discurso que eles consideraram um discurso duro, e por isso aqueles que estavam ali seguindo a Jesus só pelas bênçãos materiais começaram a desistir. E aí Jesus pergunta aos 12 discípulos: e vocês também querem se retirar? E aí Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz: não, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós encontramos no Senhor as palavras de vida eterna. O melhor lugar que eu e você, que nós podemos estar, é na presença do Senhor. Na presença do Senhor, que independe de lugar, né? A presença de Jesus nas nossas vidas não se restringe ao templo,
há um espaço físico, mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, clamando a Ele, contrito a Ele, em devoção a Ele, Ele está. E esse lugar especial que eu e você, que nós precisamos estar é no Senhor. Nós vamos cantar esse lugar. Ele é adorado por mim, por você, por todos nós, em todo tempo, em todo momento. Então agora, essa é a hora, aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, a hora de adoração. Adore ao Senhor nesse momento, não se ligue mais em outra coisa. Apenas adore ao Senhor, apenas adore aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vem, essa é a hora da adoração. Essa é a hora da adoração.
independente das circunstâncias, independente do que aconteça, adore ao Senhor, adore a Ele de todo o coração, com toda a sua alma, toda a sua força, cante ao Senhor, não se importe com o que as pessoas vão falar, cante e adore ao Senhor. Nós precisamos adorar em todo o tempo. Jó, quando perdeu tudo, a palavra de Deus vai dizer, disse que ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Vamos fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler agora o Salmo de número 27. Salmo de número 27. Um salmo muito edificante. Nós vamos ler nesse momento. Salmo 27. Fala sobre a confiança em Deus e o anseio por sua presença. Confiamos em Deus e ansiamos que a presença dele seja conosco, esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e os meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o resplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai ao Senhor, buscarei ao Senhor a tua presença. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É um salmo de esperança, é um salmo de confiança, é um salmo de anseio pela presença do Senhor, também de confissão, de contrição. Nós precisamos fazer desse salmo a nossa oração. Nós precisamos anseiar pela presença do Senhor. Nós precisamos a cada dia orar, interceder, pedir a Ele que Ele seja a nossa luz, a nossa salvação. E com certeza não temeremos nenhum mal. Não temeremos nenhum mal, porque o Senhor é o nosso auxílio. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, agradecendo porque Ele é o nosso auxílio e pedindo que Ele continue nos abençoando, pedindo que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso auxílio. Obrigado, ó Deus, pela semana que nós passamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua provisão, ó Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelos privilégios que o Senhor nos dá de continuar te servindo, independente das circunstâncias. Obrigado, Senhor, pelo o privilégio de utilizar, ó Deus, de ferramentas, de recursos para pregar o Teu Evangelho, para compartilhar de um culto, de um momento tão agradável como esse, ó Deus. Sabemos que o nosso coração anseia
pela volta, ó Deus, dos cultos coletivos nos templos. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e que logo mais nós estaremos reunidos. Ó Deus, que nós continuemos confiando no Senhor. Que não percamos a confiança, que não percamos a fé em Ti. Que continuemos, ó Deus, em devoção nos nossos lares, nas nossas casas, adorando ao Senhor, orando, intercedendo, buscando ao Senhor, lendo a Tua palavra, ó Deus. Continue nos dando sempre novas oportunidades de aprender mais e mais contigo. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos cantar mais ao Senhor. Nós vamos dizer que o reino do Senhor é sempre eterno. É sempre eterno. E é por isso que nós o adoramos. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é eterno. Ele não muda. Ele continua o mesmo. Nós é que às vezes mudamos, né? Mudamos de pensamento, de temperamento, mudamos de atitude, mas o Senhor não, Ele é eterno e nós precisamos continuar servindo a Ele e adorando a Ele. A Tua igreja te adora, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre
Amém. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é eterno. Ele não muda. Ele não muda. Ele é eterno e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Ele veio através de Jesus Cristo, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e Ele vai voltar. E a igreja do Senhor canta glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Nós vamos cantar hino de número 112 do cantor cristão. Vencendo, vem Jesus. Vencido tem Jesus. Ele vem vencendo, Ele vence, Ele já venceu a morte, o maior inimigo, venceu o pecado para nos salvar e Ele vai voltar. Nós precisamos estar preparados. Vamos cantar mais uma canção que diz sobre a volta de Jesus, né? Um lindo dia eu almejo encontrar, Jesus virá. Vamos cantar? Posso então
virá outra vez aqui e nós precisamos estar preparados. Você está preparado? Você está se preparando para a volta de Jesus Cristo? Se não está, tem que se preparar, viu? Nós precisamos estar preparados. A volta de Jesus é certa. Ele disse, que voltaria e nos levaria para morar com Ele. Nós vamos meditar agora na palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Nós vamos utilizar de outros textos, mas o texto base para a nossa reflexão é esse versículo, Esse único versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus terminou o seu ministério aqui na terra, o seu ministério terreno, que ele morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, ele prometeu aos discípulos, aos cristãos, aqueles que iriam crer em seu nome, que ele não os deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nós acabamos de ler, quando ele descesse sobre a vida dos servos do Senhor, dos discípulos, dos cristãos, ele estaria dando poder aos discípulos, aos servos do Senhor Jesus, aos cristãos, para quê? Para testemunhar, para serem testemunha do amor de Deus, das boas novas de salvação, do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas. E a palavra testemunha, ela vem do grego martíria, que quer dizer martírio, da onde deriva a palavra mártires, aquele que morre por uma causa, que morre por algo, e no nosso caso, neste caso, é o Evangelho. E a gente sabe, pelos estudos que a gente faz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a história da igreja, o início da igreja, que houve muita perseguição aos discípulos. Houve muitas perseguições e eles precisariam de um poder sobrenatural que não vinha deles mesmos. Eles não teriam como ser testemunhas, mártires, morrer por uma causa com o seu próprio entendimento, com a sua própria força. Eles precisavam de algo vindo do alto. E esse algo vindo do alto é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos enche de poder para poder pregar o Evangelho, para poder testemunhar. Olha o que o texto diz, o versículo diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto no local onde eles moravam, no seu reduto, no seu meio ali, como num espaço maior, onde eles poderiam circular, e até os confins da terra. Chegou a nós, chegou a mim, chegou a você o Evangelho, porque os cristãos, os servos do Senhor, eles foram dotados do poder do Espírito Santo de Deus, porque sozinhos eles não teriam condições de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de ser testemunha, de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. O homem carnal, o homem com sua própria força, com a natureza humana, ele não tem condições de pregar o Evangelho, porque uma hora ou outra ele vai se perder na caminhada. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus
que recebe o poder do Espírito Santo de Deus. E isso acontece no momento que nós escolhemos seguir a Jesus, no momento em que nós o aceitamos como nosso Salvador e dizemos que estamos prontos a ser servos do Deus Altíssimo, a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vai existir em nós uma força superior à força humana, porque a força humana, carne e sangue, natureza humana, não consegue continuar pregando o Evangelho. Muitos até tentam, ludibriam a fé de muitas pessoas, mas a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Os enganadores, eles serão um dia descobertos, mas aqueles que pregam com o Espírito Santo, aqueles que pregam com o poder do Espírito Santo, com intrepidez, eles têm condições de continuar pregando, de continuar falando, de continuar levando essas boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E por que o homem caído ele não consegue? Por que o homem natural ele não consegue? Porque ele não consegue discernir as coisas que acontecem no mundo, ele não consegue discernir o pecado, a justiça, o juízo. E Jesus disse que o Espírito Santo nos faria discernir tudo isso. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em João 16, do 7 ao 11. O que a palavra de Deus nos diz, Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, quando ele promete que não deixaria os discípulos órfãos, ele promete o Espírito Santo e ele diz o que o Espírito Santo faria. E é por isso que é necessário que o Espírito Santo atue na minha, na sua, nas nossas vidas. É por isso que é necessário ter o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, porque é o Espírito Santo que nos faz discernir as coisas. Diz assim a palavra de Deus, João 16, do 7 ao 11, perdão, irmãos. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Eu o enviarei. O Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o homem sem o poder do Espírito Santo, ele não tem condições de pregar o Evangelho, de ser uma testemunha, um mártir do Evangelho, das boas novas de salvação. Ele precisa do poder do Espírito Santo para testemunhar. E ainda que ele não seja alguém eloquente, não conheça muito, o Espírito Santo de Deus nos capacita e ele fala através de nós. O que Jesus disse em Mateus capítulo 10 e o versículo 20, Mateus 10, 20 diz assim, Mateus 10, 20: porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a pregar o Evangelho. Ele nos capacita. E ainda um outro texto da palavra de Deus, João 14, 26, diz que o Espírito Santo ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Diz assim, João 14, 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a palavra. Quando a gente lê a palavra de Deus e quando nós temos o poder do Espírito Santo em nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós teremos conhecimento da palavra e nós também lembraremos daquilo que nós aprendemos. Para aprender, nós temos que estudar. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não tem como
desassociar o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo da palavra de Deus. Nós precisamos do conhecimento da palavra. Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos estudar, conhecer e deixar que o Espírito Santo nos faça lembrar, para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente anuncie o Evangelho. E essa breve introdução é para dizer que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo em que nós estamos passando, nós precisamos aproveitar para pregar o Evangelho. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos usar os recursos necessários para pregar o Evangelho. Nós vimos aqui em Atos 1:8: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Isso foi Jesus falando para os discípulos. E vocês serão testemunhas. Vocês falarão do amor de Deus. Vocês falarão do Evangelho de salvação, das boas novas de salvação, do Evangelho que transforma, tanto no seu reduto, no lugar onde você mora, na sua rua, para os seus vizinhos, como no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, até os confins da terra, aonde você for. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de pregar o Evangelho. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais. Você pode utilizar suas redes sociais para pregar o Evangelho. Tem muita gente utilizando as redes sociais de forma errada. Tem muita gente usando as redes sociais de forma errada, e nós precisamos usar as redes sociais para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Já tem muita gente falando muita coisa errada por aí, já tem muita gente disseminando ódio, discurso de ódio e muitas coisas. E nós precisamos levar uma mensagem de esperança, de salvação em meio à adversidade, em meio à crise. É a oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Teve um dos hinos da campanha de missões, da Junta de Missões Mundiais, que uma frase que ficou gravada no meu coração: em tempos de crises, corações se abrem. Por que não saímos levando a mensagem? Nós precisamos anunciar a mensagem, anunciar a palavra do Senhor, utilizar as nossas redes sociais, os recursos que nós temos para pregar o Evangelho. Em meio à adversidade, as pessoas estão clamando por uma solução, e nós precisamos apresentar Jesus a essas pessoas, fazer como os discípulos do Senhor Jesus fizeram quando estiveram ali na porta do templo, onde tinha aquele coxo, e eles falaram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda em nome do Senhor Jesus. Eles apresentaram Jesus para aquele homem. Nós precisamos apresentar Jesus para a nossa comunidade, nós precisamos apresentar Jesus para a nossa cidade, nós precisamos apresentar Jesus para os nossos amigos, precisamos pregar o Evangelho em meio a tanta diversidade. Tem gente que fala perseguição contra as igrejas. Será? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 8. Nós vamos ler Atos 8, versículos de 1 a 4. Atos 8, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus fala da perseguição em que os primeiros cristãos estavam sofrendo por pregar o Evangelho. Isso sim era perseguição. Diz assim: e Saulo aprovou a sua morte, falando sobre Estevão, né? No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentavam muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e colocava na prisão. Agora interessante é o versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, pregando o Evangelho. Aquilo que parecia ser o fim da igreja, aquilo que parecia ser o final de tudo, a perseguição aos cristãos, estavam sendo mortos por pregar o Evangelho. Na verdade,
foi algo que impulsionou os cristãos a irem pregar o evangelho em outros lugares. Aqueles que foram dispersos, que saíram para outras cidades por causa da perseguição, iam pregando o evangelho, não ficaram com medo, não titubearam na sua fé, pregaram o evangelho de Jesus, anunciaram a palavra de Jesus, anunciaram o evangelho de salvação que transforma. Eles não foram amedrontados por aquela perseguição. O momento que a igreja mais cresceu, a igreja primitiva, se você estudar a história da igreja primitiva, foi o momento que eles foram perseguidos. E foi o momento que se cumpriu o que está escrito lá em Atos 1:8 que nós lemos. Eles pregaram o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles saíram pregando o evangelho. Eles não saíram com medo, eles não saíram abandonando a sua fé porque estavam sendo perseguidos. Não, eles não estavam com medo porque eles sabiam em que eles criam. Eles tinham certeza que aquele que os chamou para viver o evangelho estaria com eles em todo o tempo, e que a mensagem do evangelho precisava chegar em todos os lugares, e eles foram pregando o evangelho. Aqueles que estavam dispersos saíram anunciando a palavra, pregando o evangelho, anunciando a Jesus Cristo que salva. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos pregar, não devemos ter vergonha do evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Pedro disse: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não devemos nos vergonhar do evangelho. Nós precisamos pregar esse evangelho em todo lugar. Nós precisamos anunciar. Não devemos se esconder do evangelho, mas precisamos anunciar. Esse é o momento de pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Não seja um crente 007, escondido, com medo que as pessoas saibam que você é crente. Não, seja um crente autêntico. Pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, e pregue principalmente com a sua vida. Seja aquilo que você pregue, anuncie a palavra de Deus e viva essa palavra. Outro texto que nós vamos ler, que fala também da importância de continuar pregando o evangelho, independente das circunstâncias, das adversidades. Nós precisamos pregar o evangelho independente das adversidades. Se vier perseguição, se vier o que vier, nós devemos continuar pregando o evangelho. E Paulo foi alguém que nos deu esse grande exemplo de alguém que pregava o evangelho e não tinha medo do que poderia acontecer. E olha que aconteceu muita coisa na vida de Paulo. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1, os versos de 12 a 14. Filipenses 1, de 12 a 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versos de 12 a 14. Que diz assim: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Ele está falando da sua prisão. Ele escreve a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Olha, a perseguição a Paulo, a prisão de Paulo motivou os irmãos a pregarem com muito mais coragem, com muito mais intrepidez. É claro que, como nós falamos desde o início, quando lemos Atos 1:8, que receberemos o poder do Espírito Santo, havia ali naqueles irmãos o poder do Espírito Santo de Deus, que fazia com que eles tivessem coragem de enfrentar o que fosse preciso para pregar o Evangelho. Eles estavam ali recebendo uma carta, uma orientação de um homem que poderia estar espraguejando, um homem que poderia ter perdido a sua fé, mas um homem que pregou e anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, na maioria das vezes orientou igrejas preso dentro de uma prisão por estar pregando o Evangelho. Ele estava preso porque estava pregando o Evangelho, porque era um servo de Jesus. Ele chega a dizer: eu, prisioneiro de Cristo,
ele estava preso ali por pregar o Evangelho, mas ele não teve medo, ele continuava pregando, ele pregava para todos. E um dos grandes exemplos foi quando ele e Silas estavam presos, e mesmo preso, eles cantavam ao Senhor, e por intermédio daquele testemunho dele, o carcereiro e toda a sua família foram salvos, se renderam a Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos pregar a palavra, precisamos anunciar que Jesus Cristo salva, precisamos aproveitar essa oportunidade em que as pessoas estão com medo, não sabem o que acontecerá no futuro, e dizer para eles que há um futuro melhor e maior do que eles esperam. E esse futuro, essa esperança é Jesus Cristo. Então que eu e você, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, aproveitar esse momento em que as pessoas estão querendo uma palavra de esperança, uma palavra de orientação, utilizar qualquer meio possível que tivermos para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar que Jesus Cristo salva, que Ele é Senhor. Então que nós possamos buscar em todo o tempo o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Possamos lembrar que as adversidades não devem nos parar. As adversidades não devem tirar de nós o desejo, a vontade de continuar pregando a palavra de Deus. E nós não só pregamos a palavra de Deus nos templos, nós não só pregamos a palavra de Deus de casa em casa, mas nós pregamos a palavra de Deus com todos os recursos possíveis que tivermos. Você pode enviar uma mensagem via WhatsApp, você pode gravar uma mensagem, um vídeo. Hoje nós temos diversos recursos que você pode utilizar para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Então que eu e você, que nós possamos aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo e ser testemunha de Jesus Cristo, ser testemunha do Evangelho que transforma, que salva vidas. Nós precisamos. A humanidade precisa ouvir que Jesus Cristo salva. A humanidade precisa ouvir que Jesus Cristo transforma vidas. E nós somos os canais responsáveis, as ferramentas responsáveis por isso, para anunciar que Jesus Cristo salva, para levar as boas novas de salvação. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar. Se a gente ficar calado, a palavra de Deus diz que as pedras clamarão. Então nós precisamos clamar, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo salva. Anuncie que Jesus Cristo salva. Aproveite as oportunidades. Não perca a oportunidade de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, para alguém que você conhece, ou até não conhece, mas que cruza os seus caminhos, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos aprender isso, saber fazer abordagens evangelísticas, anunciar Jesus Cristo. A gente tem o costume de falar daquilo que a gente gosta, né? Quem gosta de novela, gosta de falar de novela. Quem gosta de time de futebol, gosta de falar de time de futebol. Nós falamos que amamos a Jesus, mas não falamos dele para as pessoas. Tem algo de errado conosco. Nós precisamos falar daquele que mudou a nossa vida e que pode mudar a vida de qualquer um que crer nele. Então nós precisamos pregar o Evangelho, e o Espírito Santo de Deus nos capacita. Nós lemos em Mateus 10:20 que não somos nós que falamos. Quando nós nos colocamos à disposição para pregar o Evangelho, não somos nós que falamos, mas o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Então que nós possamos a cada dia conhecer mais e mais o Evangelho de Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo para testemunhar desse Evangelho que mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. E nós só precisamos anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma. Jesus transforma. Precisamos anunciar. Vamos orar?
Amado Deus, querido Pai, nós somos falhos, ó Deus, nós somos omissos, ó Deus, com relação à pregação do Evangelho. Nós somos negligentes. Pai, perdoa as nossas falhas, nos perdoe, ó Deus. Diversas vezes em que tivemos oportunidades de pregar o Evangelho, de falar do Teu amor, de anunciar as boas novas de salvação, e nós não falamos. Ó Deus, nós somos vizinhos, nós temos amigos, nós temos parentes que não têm a oportunidade de ouvir falar do Evangelho, e nós não temos falado, ó Deus. Precisamos falar, precisamos anunciar que Jesus Cristo salva. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a cada dia ter mais coragem. Nos ajude, ó Deus, a lembrar que esses vizinhos, amigos, parentes, pessoas que cruzam os nossos caminhos, precisam ouvir falar de Jesus. Precisam ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. E nós precisamos anunciar. Nos ajude. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos dê uma noite aí de paz, um sono reparador, e que a próxima semana seja uma semana abençoada por Deus, que Ele continue nos livrando de todo mal. Vamos orar? Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.